E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso Cantinho da Ciência, onde a gente desvenda os mistérios do mundo. E não pensem que são descobertas quaisquer, não, não, não. Estamos falando de coisas revolucionárias, que mudaram o jogo completamente, que transformaram o jeito que a gente vive, pensa e se relaciona com o nosso planeta. Preparem-se para abrir a cachola, porque vamos embarcar numa viagem alucinante pela história da ciência. E não esqueçam de dar aquele like maroto no vídeo. Isso ajuda a espalhar a paixão pela ciência para mais gente. Nossa primeira parada é no ano de 1928, com o brilhante, embora um pouco distraído, Alexander Fleming. Imaginem só, placas de Petri, bactérias crescendo, e um cientista que esqueceu de lavar a louça. É brincadeira, pessoal. A ciência também tem seus momentos eita. E nesse caso, a falta de organização levou a uma das descobertas mais importantes da medicina moderna, a penicilina. Eu estava estudando bactérias Staphylococcus, aquelas que causam dor de garganta, sabe? Quando vi algo diferente em uma das minhas placas de Petri. Um tipo de mofo tinha contaminado a placa. E aqui vem a parte interessante. O mofo estava impedindo as bactérias de crescerem. Era como se o mofo tivesse declarado guerra microscópica contra as bactérias. E adivinhem, o mofo estava ganhando de goleada. Fleming descobriu que esse mofo mágico se chamava Penicillium notatum e que ele produzia uma substância tóxica para as bactérias, mas inofensiva para os humanos. Essa substância, meus amigos, era a penicilina, o primeiro antibiótico do mundo. Preparem-se para expandir seus horizontes enquanto mergulhamos no fascinante mundo da física teórica, guiados por ninguém menos que o mestre Albert Einstein, um dos maiores gênios da humanidade. Eu era conhecido por pensar fora da caixinha, e minha teoria da relatividade não é diferente. Ela mudou tudo. E como não é? Ela revolucionou nossa compreensão do universo e abriu um novo capítulo na física moderna, desafiando tudo o que pensávamos saber. Então, do que se trata essa teoria? Simplificando, ela diz que o espaço e o tempo não são fixos, mas sim relativos a quem está observando. Isso muda tudo. Ou seja, a sua experiência do tempo e do espaço pode ser diferente da minha, dependendo da nossa velocidade e posição um em relação ao outro. Doidera, né? É quase como se vivêssemos em realidades ligeiramente diferentes. E tem mais. Minha teoria da relatividade também diz que a gravidade não é uma força, como a gente costuma pensar, mas sim uma curvatura no espaço-tempo causada por objetos gigantescos, como planetas e estrelas. Isso é o que realmente sentimos como gravidade. Imaginem uma bola de boliche em cima de uma cama elástica. Ela faz a cama afundar, certo? Esse é um exemplo perfeito. É a mesma coisa com objetos massivos no espaço-tempo, e essa curvatura é o que sentimos como gravidade. É uma ideia que mudou a forma como vemos o universo. Nossa próxima parada é no coração da biologia, onde vamos testemunhar uma das descobertas mais importantes do século XX, a estrutura do DNA. Esta descoberta não só mudou a biologia, mas também abriu novas fronteiras na ciência e na medicina. É aqui que entramos, eu e Francis Crick. Trabalhamos incansavelmente para entender a complexidade do DNA e como ele armazena informações genéticas. Usando modelos e dados de raios-x coletados por Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, conseguimos decifrar o código, revelando a estrutura em dupla hélice do DNA. O trabalho de Franklin foi crucial para nossa descoberta. Imaginem uma escada em espiral, tipo aquelas de castelos. Essa imagem ajuda a entender a forma elegante e funcional do DNA. Os degraus da escada são feitos de pares de bases nitrogenadas, adenina, A, timina, T, guanina, G e citosina, C, que ficam grudadinhas por ligações de hidrogênio. Essas ligações são essenciais para a estabilidade da molécula. A ordem dessas bases forma o código genético, que contém as instruções para construir e manter um ser vivo. Cada sequência de bases é como uma palavra em um manual de instruções. A descoberta da estrutura do DNA foi um marco na biologia, revolucionando nossa compreensão da genética e abrindo portas para novos campos de pesquisa,
como a biotecnologia e a engenharia genética. Isso permitiu avanços que antes eram inimagináveis. Com ela, podemos entender como os genes são passados de pais para filhos, como as mutações acontecem e como as doenças genéticas se desenvolvem. Esse conhecimento é vital para a medicina moderna. Hoje, a tecnologia do DNA está em tudo, desde testes genéticos e desenvolvimento de remédios até a área forense e a agricultura. As aplicações são vastas e continuam a crescer, impactando diversas áreas da nossa vida cotidiana. Segurem seus chapéus, viajantes do tempo, porque vamos voltar até o início do universo, no momento em que tudo começou, o Big Bang. A teoria do Big Bang é a explicação mais aceita sobre o surgimento do universo, e ela tem o apoio de várias evidências científicas, como a radiação cósmica de fundo e a quantidade de elementos leves no universo. Mas o que diz a teoria do Big Bang? Ela afirma que o universo começou em um estado extremamente quente, denso e pequeno, menor que um átomo, há cerca de 13,8 bilhões de anos. Então, boom! Em um evento colossal, o universo começou a se expandir e esfriar rapidamente. E à medida que se expandia, o universo também esfriava, permitindo que partículas elementares, como prótons, nêutrons e elétrons, se formassem. A teoria do Big Bang é como um guia para entender a evolução do universo, desde o seu nascimento até os dias de hoje. Preparem-se para uma aventura eletrizante pelo mundo da eletricidade, uma força fundamental que molda o nosso mundo moderno. A eletricidade é uma das descobertas mais fascinantes e transformadoras da história da humanidade. Das lâmpadas aos smartphones, a eletricidade está em tudo, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que a eletricidade era um mistério, um fenômeno natural que intrigava e assustava as pessoas. Nossa história começa com os nossos ancestrais, que ficavam fascinados pelos efeitos da eletricidade estática, tipo aquele choque que você leva ao tocar na maçaneta depois de andar descalço no tapete. Esse fenômeno simples, mas intrigante, foi um dos primeiros contatos da humanidade com a eletricidade. Os gregos antigos, por exemplo, descobriram que esfregar âmbar na pele atraía objetos pequenos, o que chamou a atenção de um filósofo chamado Tales de Mileto, lá por volta de 600 a.C. Ele foi um dos primeiros a documentar esse fenômeno, que mais tarde seria conhecido como eletricidade estática. Avançando alguns séculos, chegamos ao século XVII, quando cientistas como William Gilbert, Otto von Guericke e Stephen Gray fizeram grandes avanços na compreensão da eletricidade. Eles começaram a explorar e documentar as propriedades da eletricidade de maneira mais sistemática e científica. Eles descobriram que a eletricidade podia ser criada por fricção, passada de um objeto para outro e até mesmo guardada. Esses experimentos abriram caminho para uma nova era de descobertas e invenções. Mas foi Benjamin Franklin, com seu famoso e um tanto perigoso experimento da pipa em 1752, que provou a ligação entre os raios e a eletricidade. Franklin era um verdadeiro visionário e seu trabalho ajudou a desmistificar muitos aspectos da eletricidade. Franklin acreditava que os raios eram pura energia elétrica e criou um experimento para testar sua teoria. Ele empinou uma pipa com uma chave de metal presa a ela durante uma tempestade, arriscando sua própria vida para provar sua hipótese. Quando os raios vieram, faíscas saltaram da chave para a mão dele, provando que os raios eram, de fato, elétricos. Esse experimento não só confirmou suas teorias, mas também abriu caminho para futuras pesquisas e invenções. Esses experimentos levaram à invenção do para-raios, que mudou a forma como lidamos com raios e salvou inúmeras vidas. A partir daí, a eletricidade começou a ser vista não apenas como um fenômeno natural, mas como uma força que poderia ser controlada e utilizada para o benefício da humanidade. Ufa!
Que viagem emocionante pela história da ciência! Da descoberta acidental da penicilina à mente brilhante por trás da teoria da relatividade de Einstein, exploramos algumas das descobertas mais revolucionárias que moldaram o nosso mundo. A cada novo dia, mentes curiosas pelo mundo fazem novas descobertas, expandindo nosso conhecimento sobre o universo e sobre nós mesmos. Obrigado por se juntarem a mim nesta aventura eletrizante pelas maravilhas da ciência. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal para mais explosões científicas e compartilhar este vídeo com os amigos. Até a próxima. Continuem curiosos.